Eu nasci num lar dividido, havia brigas, discussões, né, houve traições também e chegaram à separação. Eu não queria isso pra mim, né? Eu cresci com isso na cabeça. Falei, eu não vou ter um casamento igual os dos meus pais. Enfim, encontrei o Samuel. No começo do casamento, foi tudo muito bem. E eu falei, não, agora sim eu encontrei a pessoa certa para me casar. E eu não vou ter o casamento igual aos dos meus pais. Com o passar do tempo, a gente foi criando algumas brigas. Brigas por coisas pequenas, ciúmes. E ele me tratava muito frio também. Eu abraçava ele, tentava conversar com ele. E ele sempre procurando se esquivar de mim. Eu era uma pessoa muito fechada. Ela tentava conversar comigo e a gente só falava o básico. Não tinha um diálogo. E aí foi quando eu falei assim, quer saber, eu vou focar num trabalho na minha vida. Vou focar, não quero mais me preocupar com o meu casamento. Vou deixar o casamento de lado, né? Aí foi quando eu comecei a trabalhar bastante, comecei a focar muito. E eu naquela situação, eu me vi sozinho. A gente vivia como dois amigos dentro de casa. E aí o casamento foi se destruindo cada vez mais. E aí ele começou a tentar salvar o casamento. Eu sempre tentava recorrer a uma viagem, levava ela para algum lugar com as crianças para tentar amenizar aquela briga, aquela situação. Mas nada disso adiantava. Porque ali eu já estava cheio de mágoa dentro do meu coração. Ali eu já estava envolvido por uma tristeza muito grande. E eu não queria mais. Nessa época eu já estava praticamente se separando dele. Já tinha até contratado advogado, que eu não queria mais ele. E foi quando eu tentei o suicídio. Quando eu cheguei em casa, ela estava lá meio desacordada. E eu levei ela no hospital. E aí, de lá do hospital, ela foi transferida para uma clínica psiquiátrica. E foi assim, passei 3 meses internada, né? Cheguei em casa e mesmo assim, pensando no suicídio, né? E ali eu fui me decaindo cada vez mais. Quando eu vi a situação dela, ela não tinha sentimento por nada, ela não tinha vontades de nada, eu me senti impotente. Tentava de todas as formas ajudar com recursos, mas nenhum recurso funcionava. Ela perdeu a razão de viver. Ali eu conheci as palestras e eu vindo nas palestras, eu comecei a entender que eu precisava me curar, eu precisava primeiro tratar de mim, para poder ajudar ela. E aí ele foi tentando me levar. Entrou na minha cabeça, porque eu comecei a ver a mudança dele. Ele era uma pessoa mais calma, mais tranquila, uma pessoa que me entendia, uma pessoa que me compreendia. E eu falei assim, não, eu quero essa mudança para mim. E eu comecei a colocar tudo em prática, o que falavam. Aí começou a mudança. Aí começou a fazer a diferença. Eu comecei a ter mais alegria, vontade de viver. Aí sim eu tinha vontade de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, de colocar tudo que eu estava aprendendo ali em prática, dia após dia. Isso começou a mudar, começou a fluir na minha vida. Hoje há compreensão, eu tenho diálogo com ela, eu consigo entender o que ela passa para mim e ela também. A gente tem união, não é só no momento, quando vai para um passeio, não, mas dentro de casa. Hoje o nosso casamento está totalmente transformado, há alegria, há felicidade, não há mais aquele trauma, não há mais aquelas brigas, né? A gente se encontrou. Ela está comigo, eu estou com ela.
se não fosse as palestras, eu com certeza seria um viúvo hoje. Através dele, eu consegui me transformar. E hoje eu tenho o casamento que eu sempre quis.